Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iremos fazer uma exposição do verso 13 até o verso 16. Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Todos acharam? Amém? Essa semana, olhando os vídeos recentes do YouTube, eu percebi que um rapaz chamado JP, ex-cantor de funk, se converteu ao cristianismo. Não sei se vocês viram nas redes sociais de você. Ele era cantor de funk e também ator da série chamada Sintonia. Ele revelou recentemente em seu mini documentário que com a sua atual esposa vivia uma vida de imoralidade sexual, trazendo outras mulheres para dentro do seu casamento. Ele também vivia uma vida de drogas ilícitas e tantos outros pecados que ele cometia dentro dessa vida de trevas. Semana passada, dito por ele ser o seu último show de funk, ele anuncia publicamente ser o último show de funk. Por quê? Se converteu ao Evangelho. Essa foi a expressão dele. A reação... Voltou. A reação da mídia, do empresário dele e dos fãs foi de surpresa. Na sua declaração, ele disse que precisava deixar tudo para trás por causa da nova vida que agora ele recebeu em Cristo Jesus. Casas de apostas, contratos milionários e muitos outros meios que ele tinha de permanecer rico. Todos esses foram deixados de lado, quebrados e contratos reincididos. Segundo ele, agora não está lhe faltando nada financeiramente. Mas ele disse que também não está sobrando como antes. Ele disse que o Espírito Santo estava o incomodando para que ele abandonasse essa vida urgentemente e vivesse uma vida oposta à vida que ele estava vivendo. Isso é o que chamamos de conversão radical. Claro, não vamos pressionar um rapaz. Não vamos pressionar a JP. Não sabemos até quando esses frutos vão durar, ou se vai durar, ou se isso é genuíno. O que temos é o agora. No agora, ele verbalizou que se converteu a Cristo Jesus, reconheceu que Cristo é o único caminho para a salvação, abandonou toda a sua antiga vida e pretende agora seguir nessa caminhada. Mas sabe o que é curioso em toda essa história? É quem pregou o evangelho para ele. Quem pregou o evangelho para JP foi o seu barbeiro. O seu barbeiro. Um homem simples, comum, pregou o evangelho para JP. Oi, chegou. Um cantor de funk renomado é evangelizado por um barbeiro. Esse barbeiro criou uma relação de confiança com esse homem, ao ponto de entender suas necessidades, entender as trevas em que ele vivia, e então assim pregar o evangelho de Cristo Jesus. Enxergar a vida sem graça, trouxe graça. Enxergando as trevas, ele foi luz. Irmãos, isso reflete para todos nós que nós não precisamos de tanta coisa para sermos aquilo para o qual formos chamados por Cristo Jesus, sal e luz. Não precisamos de tanto para sermos aquilo que Cristo Jesus nos chamou, sal e luz. Lembra que eu falei antes de orar, de seu Manuel e Dona Maria, que me evangelizaram na barraca do caldo de cana? Eles não saíam dali não, mas quem chegava, eles pregavam o evangelho.
No texto de hoje, irmãos, Jesus falará sobre o que são os seus discípulos. E segundo o texto, nós perceberemos que todo aquele que é discípulo verdadeiro de Cristo são, de maneira obrigatória, são sal e luz. Leiam comigo o que diz o texto, Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Diz assim o texto sagrado: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, com muita reverência, nós nos apropriamos da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos auxilie, nos iluminando e nos trazendo a compreensão do texto sagrado. Nós sabemos o quão somos pecadores, o quão, por vezes, estamos apáticos à Tua voz. Mas Te imploramos e rogamos ao Senhor, nos faça Te ouvir nessa noite, porque nós precisamos do Senhor mais do que tudo. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos a nossa série sobre parábolas de Jesus. Será bastante interessante. E para deixar os irmãos situados sobre esse gênero, as parábolas de Jesus é chamada por alguns comentaristas de quadros verbais, que retratam toda a realidade do mundo ao seu redor. Jesus o que está fazendo quando ele conta parábolas é justamente se utilizar de histórias do cotidiano. Ele se utiliza de coisas do cotidiano para ensinar novas lições aos seus discípulos, ou novas lições àqueles que estão lhe ouvindo. Frequentemente, a lição principal está no final da história, causando então um impacto em todos aqueles que estão ouvindo a parábola. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é por que Jesus usava parábolas? Para tornar a sua linguagem acessível ao povo, ensinar a palavra de Deus, chamar o arrependimento e a fé, desafiar a ação, mas também exortar a vigilância. Essas são características sempre ensinadas em uma parábola. Nem sempre, quando lemos uma parábola, ela tem o seu significado claro e não é compreendida de maneira imediata, permanecendo assim oculto até que os olhos se abram para a verdade. Para identificar uma palavra dita por Jesus, é importante considerar que existem formas diferentes. Nós temos as parábolas autênticas, que ilustram fatos comuns do dia a dia. Nós temos histórias em forma de parábolas, que se referem ao acontecimento particularmente feitos e acontecidos no passado. E nós temos também o que chamamos de ilustração, que contém exemplos a serem imitados ou evitados. Ao contrário de uma alegoria, que possui significados ocultos em cada detalhe, a parábola é fiel à vida e está inserida aqui no Sermão do Monte, o que nós acabamos de ler. O nosso texto não se tem obrigatoriamente como uma parábola, mas ao que chama-se de tipo de parábola. E eu decidi, então, iniciar essa série por esse texto para trazer a importância e o que Cristo queria trazer para os seus ouvintes, também impactando as nossas vidas aqui hoje. Hoje nós seremos exortados também nessa verdade, a verdade de que Jesus nos chama para sermos agentes de transformação. Jesus nos chama para sermos agentes de transformação. A pergunta que nós podemos fazer é como podemos viver de forma que a nossa presença no mundo nos torne agentes de transformação. Nós fazemos isso de duas maneiras, e a primeira delas é sendo o sal que preserva. Há uma mudança, irmãos, sutil no Sermão do Monte. O início apresenta uma lista de bem-aventuranças. Se você pegar o capítulo 5, antes do texto que nós acabamos de ler, Jesus está fazendo aquela lista de bem-aventuranças, nas quais Jesus anuncia bênçãos, ou está anunciando também a graça àqueles que passam por determinadas situações.
Agora Jesus deixa de anunciar essas bênçãos, Jesus deixa de anunciar essa graça àqueles que passam por várias situações e passa a comunicar agora a responsabilidade daqueles que estão ouvindo esses benefícios e essa graça. Esses discípulos, dito por Jesus mais que felizes ou bem-aventurados, é tido por Jesus com o que lemos no verso 13, parte A. Vocês são o sal da terra. Dizem os comentaristas que quando alguém quer elogiar alguém, diz, ele é sal da terra. Jesus, entretanto, não está proferindo essa expressão ou essa palavra em vão. Ele utilizou esse título tão honroso por um motivo totalmente diferente. Cristo tinha a intenção de explicar quem eram os seus discípulos e o que os seus discípulos são. Não deveria haver dúvidas alguma sobre quem eram os discípulos e o que eram os discípulos. Quando Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, esse são traz justamente uma expressão de continuidade. Vocês são o sal da terra. Continuamente, por serem discípulos de Cristo Jesus, vocês são sal da terra. Então percebam, é algo contínuo e não temporário. Não é em tempos que esses discípulos precisariam ser sal da terra, mas continuamente, por serem discípulos, eles têm a responsabilidade de serem sal da terra. Nesse caso, esses discípulos, que são continuamente sal da terra, eles precisam também se atentar para o que Jesus está querendo dizer com isso. Por isso que nós, quando lemos a metáfora do sal, nós devemos considerar a função principal no mundo antigo. E lembrem, Jesus, quando está contando uma parábola, ele está se valendo de histórias do cotidiano, de coisas que acontecem no cotidiano, e que seria claro para os seus ouvintes. Então, quando Jesus remete a ideia e essa metáfora do sal da terra, existem algumas coisas que nós precisamos rever ou considerar com relação ao mundo antigo. No contexto bíblico, o sal tinha 3 funções principais. Preservação, o sal era utilizado para preservar. Hoje nós temos a carne de sol, que é preservada com sal. A carne de charque é preservada com sal. Então tenham por aí a ideia. E é justamente trazendo a ideia de imediata, impedir a deteriorização de alimentos. O sal ele também trazia sabor, tornava os alimentos mais agradáveis. Mas o sal também trazia pureza e aliança, usada nos sacrifícios em Levíticos 2:13. O significado metafórico que Jesus está dizendo aqui, vocês são o sal da terra, sugere que os discípulos devem impedir a corrupção do mundo em seus corações e então trazer sabor à vida espiritual. Vocês são sal da terra, vocês devem proteger ou preservar a pureza, impedir a contaminação do mundo em seus corações, mas vocês devem, por outro lado, saborear a vida. Vocês devem trazer sabor à vida. Essa é a ideia. Não somente isso, eles também são chamados a influenciar positivamente a sociedade. Preservando o quê? Preservando a verdade de Deus. Tornando a sua vida e daqueles que o cercam agradável e mantendo a pureza do coração em um mundo totalmente corruptível. D.A. Carson diz o seguinte, o chamado de Jesus exige que os discípulos sejam agentes de influência moral e espiritual no mundo. Agentes. A proposição fala que nós somos chamados para sermos agentes de transformação. A ideia de ser sal da terra é justamente esses agentes que agem na sociedade, transformando a sociedade por meio das nossas vidas, trazendo sabor ao mundo insípido. Uma outra ideia que está por trás dessa expressão de Jesus é que o mundo romano era dominado também por corrupção e por injustiça. Os ouvintes de Jesus podiam se atentar para isso e atestar justamente para a prática daqueles dias. O que Jesus está fazendo? Ele está chamando seus discípulos a um estilo de vida radicalmente diferente. Diferente de um mundo que é corrupto, diferente de um mundo que é podre, de um mundo que vive nas trevas, vocês são sal da terra. Vocês trazem sabor, vocês são diferentes. Essa é a ideia. Embora essa seja característica daqueles que são seus discípulos, ou discípulos de Jesus, ele faz um alerta.
Ele continua na parte B do verso 13, veja comigo. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa é uma pergunta basicamente retórica da parte de Jesus. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não há. Se o sal perde o seu sabor, não há como restaurá-lo. Alguns críticos podem apontar para o fato de que o cloreto de sódio, aquilo que nós chamamos de sal, que usamos na nossa comida, não perde a salinidade. Essa palavra é difícil. Não perde a salinidade. Por que então que Jesus está falando ou falaria que o sal perderia a sua salinidade, que o sal perderia o seu sabor? R.C. Sproul, respondendo isso, ele diz o seguinte: a resposta é que ele se dirigia a um contexto da Palestina do primeiro século, em que a fonte principal era o sal do Mar Morto. E veja por que Jesus está dizendo sobre isso. O sal do Mar Morto era misturado com outros minerais, muitos dos quais contaminavam a pureza do elemento e absorviam sua salinidade. O sal que perde sabor, dito por Jesus, é justamente esse sal do Mar Morto, que contém elementos que contaminam o sal e que faz com que o sal perca a sua salinidade, ou perca o seu sabor. Jesus está dizendo ao seu povo que eles são o sal da terra e que, portanto, eles não devem permitir que a salinidade seja retirada. O sal não deve ser destruído por minerais contaminantes. A ideia é, se somos o sal da terra, é provavelmente porque permitimos que o mundo nos contamine. Se não somos o sal da terra, é porque provavelmente permitimos que o mundo nos contamine. É um sal contaminado. É um sal que foi afetado por elementos externos. Então ele não tem sabor, ele é insípido. Mas Jesus faz um alerta sobre isso. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? E então a consequência disso, para nada serve, a não ser para ser jogado fora. O que Jesus está dizendo é que esse elemento, esse sal, ele é inútil quando ele perde o seu sabor. Esse sal é inútil quando ele perde a sua essência. Esse sal é inútil quando ele perde de vista a essência daquilo para o qual foi criado. Dá sabor. Essa é a ideia. Algumas décadas atrás, Rebecca Manley Piper, acho que esse é o nome, escreveu um best-seller chamado Fora do Saleiro. O título foi um pouco provocativo, pois ele capta a ideia de que o sal dentro do saleiro não consegue dar gosto a nada. Nessa ideia, o sal deve sair do saleiro. Essa é a ideia. Lembre-se então, irmãos, das palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês são aqueles que preservam a essência do reino de Deus em um mundo totalmente contaminado. O mundo, ao olhar para a igreja de Cristo Jesus, os enxerga como sal da terra, como diferentes, como a essência do reino de Deus. Se o mundo tivesse dúvidas de como é o reino de Deus, se o mundo tiver dúvidas de como é aqueles que desfrutam da salvação, eles deveriam olhar para a igreja, porque a igreja é o sal da terra. É a igreja que dá sabor a esse mundo contaminado. Como então nós temos nos comportado como sal da terra? Eu sei que você já sabe disso. Eu e você estamos carecas de saber. Nós precisamos relembrar essa verdade e contrastar com a forma com a qual nós temos vivido. Relembrar essa realidade e contrastar com a forma com a qual nós temos vivido. É a ideia do preto no branco. O que é ser um sal da terra e como eu tenho me comportado como sal da terra. Essa é uma reflexão urgente
da qual todos nós precisamos mergulhar. Nós somos chamados, irmãos, a não negociarmos a verdade do Evangelho, em meio a um mundo totalmente relativista, onde toda a verdade de Deus e a verdade do Evangelho é completamente distorcida, com mentiras, com fábulas e com grandes heresias. Nós somos sal da terra, não nos conformando à imagem desse mundo, como Paulo falou em Romanos 12:2. Nós somos sal dessa terra quando nós não temos medo de ser rejeitados por nos posicionar biblicamente. Por isso, meu convite a você é: saia do saleiro, meu irmão. Saia do saleiro. Porque enquanto você estiver no saleiro, você está sendo inútil. Inútil para o reino de Deus. Como diz o meu pai, um zero à esquerda. Saia do saleiro. O sal deve ser o que dá sabor e não dissabor. O sal deve fazer a diferença e não continuar como está. Uma comida insossa, que é a expressão que a gente usa, uma comida insossa, ela é totalmente intragável. Esqueça de colocar o sal no feijão e tente comer esse feijão, meu irmão. Faça aquele velho tacho de sopa e esqueça de colocar o sal. Você pode colocar o mocotó, pode colocar a rabada, pode colocar a costela, a verdura, tudo que você pode colocar. Esqueça de colocar o sal. Ninguém come. É terrível. É terrível. O sal tem justamente esse papel de dar sabor aos alimentos. Ele torna o alimento mais apetitoso, agradável ao paladar. O mundo, irmãos, está justamente cansado de seu próprio pecado, porque o pecado cansa, porque o pecado adoece, porque o pecado apodrece as pessoas, o pecado escraviza. A presença da igreja no mundo reflete justamente a glória de Deus. Reflete justamente um mundo diferente, uma perspectiva totalmente diferente de viver. Mas só conseguiríamos fazer isso se estivermos fora do saleiro. Será que é assim, irmãos, que nós temos sido no mundo? Temos vivido uma vida fora do saleiro? Temos dado sabor a esse mundo de trevas? A esse mundo sem graça, perdido? Qual tem sido o nosso papel como cristão no nosso mundo? Qual tem sido o nosso papel? O texto de Apocalipse diz assim: porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Você nem é morno, nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo. Nem quente, nem frio. Algumas pesquisas mostram que a taxa de divórcio e aborto entre cristãos são as mesmas de não cristãos. Vejam que interessante. Essas iniciativas tentam demonstrar que não há diferença discernível entre o comportamento de pagãos e cristãos nascidos de novo. Eles agem da mesma forma. Tais estatísticas podem se aplicar àqueles que meramente alegam ser cristãos, mas a diferença entre um verdadeiro cristão e uma pessoa não convertida é profunda. Não apenas no que acreditam, mas como vivem suas vidas. Não há diferença entre o comportamento cristão e o comportamento não cristão. Caso sua vida, irmão, não seja diferente da vida de seus amigos seculares, você precisa reavaliar se realmente você é um cristão, ou se esse cristianismo que você tem vivido é apenas algo da boca para fora. Porque essa falsa religião também é cansativa. Ela também cansa. Hoje todos nós sairemos daqui com apenas uma percepção, ou a de que temos vivido uma vida de hipocrisia e precisamos restaurar o nosso sabor e influenciar no mundo, ou sairemos daqui mais uma noite apáticos àquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Porque um sal sem sabor já foi contaminado pelo mundo. Um sal sem sabor
já foi contaminado pelos elementos de fora. Já não há saudade de dar cores a essa vida pacata. Já não há saudade de pregar o Evangelho e ver os frutos de salvação. Já não há tanto zelo pelo reino de Deus. Você não sente saudade de ser útil novamente no reino? Será que não lhe incomoda enxergar o reino de Deus avançando e você está parado no mesmo lugar sempre? Será que não lhe incomoda ver a coisa avançando, Deus salvando os seus eleitos, Deus transformando pessoas, testemunhos de pessoas se convertendo ao Senhor, e você não ser parte disso? Porque você continua dentro do saleiro. Você não quer ser sal na vida de ninguém. Você não quer fazer diferença na vida de ninguém. Quer continuar sendo sal dentro do saleiro. Vocês estão entendendo a ironia disso, né? Sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro. É continuar aqui, irmãos. É continuar aqui do jeito que estamos. Só nos domingos. Sal dentro do saleiro. Não serve para nada. É inútil. É inútil. Nós precisamos assumir a posição de crentes no Senhor Jesus. Nós precisamos assumir as responsabilidades que nos cabem por fazermos parte do reino de Deus. Vocês são o sal da terra. Vocês são, por serem discípulos de Cristo, vocês são continuamente sal da terra. Por isso, saiamos de dentro do saleiro. Tornemos esse mundo um mundo com mais esperança de um futuro melhor em Cristo Jesus e por causa do seu Evangelho. Se as coisas não parecem estar muito bem do lado de cá, imagine como está do lado de lá. Saia do saleiro e seja a diferença na vida daqueles que precisam ser transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nossa presença no mundo nos torna agentes de transformação, sendo o sal que preserva e, em último lugar, sendo a luz que revela. William Barclay diz que a luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. John Charles Riley reforça que, entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. E ele diz: a luz fertiliza o solo, a luz é quem guia, a luz é que reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem a luz, esse mundo seria vazio e obscuro. Dito isso, vejamos como Jesus chama os seus discípulos. O que são os discípulos de Jesus? O que eles precisam ser para serem agentes de transformação? Verso 14, parte A, diz assim o texto sagrado: vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Isso parece só estranho, pois Jesus disse que Ele é a luz do mundo em João 8,12. Foi Jesus quem veio. Foi Jesus quem veio para as trevas, e as trevas não prevaleceram. Aqui Ele toma esse título, luz do mundo, e os transfere agora para os seus discípulos. Se em João 8 Ele diz: eu sou a luz do mundo, aqui Ele está dizendo: vocês são a luz do mundo. Ele transfere o mesmo título para os seus discípulos. Evidentemente, irmãos, que a luz que Cristo traz ao mundo origina-se nele mesmo, ao passo que é a luz que temos recebido. Nossa luz é justamente trazendo a ideia de um reflexo do próprio Cristo Jesus. Porém, se tivermos a sua luz em nós, ela não pode ser escondida, mas manifesta. A ideia de vocês são luz do mundo é vocês refletem a luz em vocês, Cristo em nós.
Nós somos um tipo de... Você já viu aqueles, acho que é vitrais que se chamam, vitrais, né? Aqueles vitrais de igrejas antigas, eles têm alguns desenhos, e quando o sol reflete naqueles desenhos, eles refletem o desenho na parede ou no chão, trazendo brilho, trazendo beleza, trazendo cores. Quando Jesus está dizendo, vocês são luz do mundo, vocês refletem a minha luz, não a luz própria. Eu sou a fonte de toda a luz. E em vocês devem resplandecer a minha luz. Essa é a ideia, não de luz própria, mas a luz do próprio Cristo Jesus. E essa luz não deve estar escondida, mas deve ser totalmente manifesta. Afinal, Deus criou o homem para refletir sua glória e reinar sobre a criação. Em Gênesis 12, do 26 ao 28. A metáfora de ser luz e sal remete à vocação original da humanidade, representar Deus e exercer domínio justo. Se essa é a nossa vocação de representar Deus, se essa é a nossa vocação de refletir a Cristo Jesus, a parte B do o verso 15 diz o seguinte, veja comigo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ninguém na antiguidade era tolo a ponto de acender uma lamparina ou uma vela e colocar uma vasilha em cima. Eu tenho certeza que já faltou energia na sua casa. Em Santa Rita faltava muito. E sempre que faltava era aquela agonia para a gente achar uma vela. Nunca tinha vela, que a gente nunca se preparava para o escuro. E saía nas carreiras para arrumar a vela. Mas sempre que a gente acendia uma vela, a gente tentava colocar ela no lugar mais alto. Para que iluminasse bem a sala, a segunda sala, a cozinha. Para que os meus irmãos mais novos não tivessem medo do escuro. Ninguém que acende uma vela coloca algo para encobrir. Ninguém que está no escuro e está com a lamparina coloca panos para que a luz não encandeie. Ninguém faz isso. As velas, pelo contrário, são colocadas em um pedestal para que a casa ficasse bem iluminada. O propósito, então, da luz que Cristo está falando aqui, não é permanecer oculto. Não é permanecer oculto, mas iluminar, ser visível, mostrar. Essa é a ideia. Essa luz inclui o que o cristão diz e faz, ou seja, o seu testemunho verbal e as suas boas obras. Concordo com Stott quando ele diz que essas obras são obras de fé e do amor. Expressam não apenas a lealdade a Deus, mas também o nosso interesse por todos os nossos semelhantes. Sem as obras, o nosso evangelho perderia sua credibilidade e Deus perderia a sua honra. Eu acho muito interessante esse final do que Stott diz. Sem as obras, o evangelho perderia sua credibilidade e Deus a sua honra. Porque nós somos chamados para fazermos boas obras. Se nós enxergarmos quando Paulo fala aos Efésios capítulo 2, no verso 10 para o verso 11, ele diz que nós somos feituras de Deus para fazermos boas obras, criadas por Ele antes da fundação do mundo. Esse é o nosso objetivo. Vocês são luz. Os discípulos de Jesus são continuamente luz em meio às trevas. O são aqui também não é temporário, é contínuo. Vocês são sal da terra continuamente, vocês são luz do mundo continuamente. Não ora sim, ora não, mas sempre, vocês são sempre luz. Essa é a característica de um discípulo de Jesus. Vocês são luz. Candeias acesas onde quer que estejam. Brilham a luz de Cristo por meio de suas obras. Esses mesmos cristãos não estão escondidos. Esses mesmos cristãos não estão enclausurados, acuados ou estão apagados. Ele brilha e não brilha a sua luz própria, mas brilha a luz de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, resplandeça a luz de Cristo e não se apague. Resplandeça a luz de Cristo e não se apague. Porque a luz de Cristo é tudo o que nós temos.
Tire Cristo e você não será absolutamente nada. Tire Cristo e você não será nada. Foi a luz de Cristo Jesus que irradiou em nossas trevas. Foi por causa da luz de Cristo Jesus que foi nos revelada a verdade de Deus. Foi por causa da luz de Cristo Jesus que, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados pelo seu Espírito Santo. Tire Cristo e não há salvação. Apague a sua luz e você não será diferente dos pagãos. A sua luz está apagada? Tem luz apagada hoje aqui? A vasilha está sobre as suas obras, ao ponto de ninguém enxergá-las como obras que refletem Cristo? Será que tem luz guardada no celeiro das oportunidades vazias que o mundo tem nos oferecido? O convite das Escrituras para todos nós é: reacendamos a nossa luz, a fim de que todos vejam Cristo Jesus em nós. Reacendamos as nossas luzes. Ilumine os caminhos de outros para que cheguem até Cristo. Seja um farol indicando o porto seguro para navegantes que estão cansados desse mundo. Este texto, irmãos, é crucial porque ele revela a identidade e a missão do discípulo de Jesus. Jesus não está dando uma opção, mas uma afirmação categórica: vocês são luz do mundo. Ele não está sugerindo: bem que vocês poderiam ser luz do mundo, bem que vocês poderiam ser sal da terra porque eu chamei vocês. Não, categoricamente ele está dizendo: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Deem sabor, iluminem sobre as trevas, sejam diferentes. Essa é a ideia de Jesus. Vós sois luz do mundo, o mundo está em trevas e os discípulos são os únicos que carregam a luz verdadeira, como Jesus fala em João 8:12. Se nós falharmos em brilhar, irmãos, o mundo continuará perdido na escuridão do pecado. Não há neutralidade na vida cristã. Ou iluminamos, ou nos tornamos cúmplices da escuridão. Ou iluminamos, ou nos tornamos cúmplices da escuridão. Mas como nós temos estado? De maneira prática, escondidos no celeiro de luzeiros. Lembra que eu falei que nós éramos sal dentro do saleiro? Nós estamos escondidos no celeiro de luzeiros. A ideia é que nós estamos brilhando entre os que já brilham. Não faz sentido. Não é para isso que Cristo nos chamou, para brilhar entre os que já brilham. Está errado. É contraditório ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós brilhamos na falsa religiosidade de achar que está tudo bem e seguir a vida como se nada tivesse acontecendo, tocando nossos projetos, tocando nossos sonhos. E o reino de Deus que fique para segundo plano. Achamos que estamos certos e cantamos adorando a Deus como se fôssemos tochas acesas de Jeová. Engano, irmãos. Não passamos de tochas apagadas pelo vento do mundanismo. Estaríamos acesos e seríamos úteis se porventura fôssemos luz nos becos e vielas de Mamanguape. Nós seríamos luz e faríamos a diferença se nós nos importássemos com a missão, levando esperança para os drogados, se assistíssemos e acompanhássemos os esquecidos nos orfanatos, se nos empenhássemos para que onde quer que estejamos, sendo barbeiro, administrador, vendedor, manicure, empresário, contador, pastor, professor, fôssemos luz e não trevas. A questão é que não movemos uma palha para ser luz e para nos apropriarmos da característica de discípulos de Jesus. Somos omissos quanto à missão. Não damos um passo ativo em ser luz
nas trevas dos outros, não procuramos oportunidades de pregar o Evangelho. Morreu sem Cristo? Tudo bem, é mais uma morte? Não! Lamentemos a morte daqueles que morreram sem Cristo e não pregamos o Evangelho para eles. Não é normal, irmãos, pessoas ao nosso redor morrerem sem Cristo, sem saberem quem é Cristo Jesus. Não é normal. Depois não fiquem chorando na beira do caixão, porque morreu e eu não tive a oportunidade de pregar, porque morreu e eu não tive a oportunidade de ser sal, de ser luz, porque morreu e eu não tive a oportunidade de falar do Evangelho. Irmãos, sejamos luz aonde o Senhor nos colocou. Seja morando num bairro humilde, seja morando num bairro nobre, num bairro mediano, onde quer que o Senhor nos colocou, Ele nos colocou para sermos luz em meio às trevas. Percebam isso. A nossa vida não gira em torno da nossa missão, a nossa vida não gira em torno do nosso grande plano, a nossa vida gira em torno da missão de Deus e do plano de Deus em salvar os perdidos. É menos de mim e mais de Cristo, é menos do meu reino e mais do reino dele. É assim que vivemos. Na academia criamos vínculos para a glória de Deus e a evangelização. No trabalho criamos vínculo para ser luz entre as trevas das pessoas. Seja no entretenimento, criamos vínculos para evangelizar os perdidos. Se eu vou para uma aula de vôlei, eu para uma pelada de vôlei, meu irmão, eu estou ali como um agente do Senhor. Por mais que eu seja péssimo no vôlei, eu estou ali fazendo tentativas de evangelização. Tudo o que a gente faz não é em prol da nossa própria agenda, é em prol da agenda do reino de Deus. Este trabalho, aquela casa, aquela cidade, este lazer, aquela viagem, é como eu vou agregar àqueles que estão comigo o Evangelho de Cristo Jesus. Perdemos isso de vista, sabe por quê? Porque fomos contaminados com condimentos do mundo e perdemos o sabor. Estamos apagados porque estamos conformados em ficar no celeiro de luzeiros. Saiamos do celeiro de luzeiros. Saiamos do saleiro. Sejamos úteis no reino de Deus. Preguemos onde quer que estejamos. Não esperemos a grande oportunidade para falar de Cristo. Mas preguemos Cristo simplesmente porque é o que somos. É quem somos. É natural de uma nova vida amar Cristo, ter afeições por Ele e falar dEle. Se o presidente vai bem, nós começamos a evangelizar sobre o presidente. O presidente está muito bem, baixou os impostos, está uma bênção. O dólar está lá embaixo, está muito bom. O ministro da Fazenda é ótimo. Se o nosso time de futebol vai bem, nós postamos nas redes sociais. Neymar voltou para o Brasil, foi um alvoroço. Todo mundo falou bem de Neymar. O homem chegou, meu Deus. Quão pobre nós somos. E clamar por um homem mortal. E não divulgarmos o grande rei do universo. Quão medíocre nós somos. Medíocres é o que somos. Por exaltar homens carnais e não exaltar a Cristo Jesus. Nós somos pequenos demais, irmãos. Estamos idolatrando homens. Eu ouvi hoje alguém dizendo que o Brasil carece de ídolos. O Brasil carece de ídolos. E cada um que se levanta é insuficiente. E a pessoa que estava sendo entrevistada disse: há espaço para muitos de nós. Porque é isso que somos no final das contas. Deixamos de ser sal e luz porque nos tornamos idólatras, amantes de outros deuses. Mas não foi para isso que Cristo Jesus nos chamou, irmãos. Saia do saleiro e resplandeça a luz de Cristo Jesus. Criem meios de evangelizar, de falar de Cristo Jesus. Porque a luz de Cristo Jesus expõe as trevas do nosso coração, mas também expõe as trevas do coração daqueles que estão à nossa volta. Por mais que seja doloroso exortá-los, chamar ao arrependimento, é para isso que o Senhor nos chamou.
É para isso que o Senhor nos chamou. Do que nós precisamos, se nós temos vivido uma vida sem sabor e apagada. Sair do saleiro e resplandecer a luz de Cristo Jesus. Se você lhe falta forças hoje, se você está desanimado porque foi contaminado pelo mundo, e o mundanismo já tomou conta do seu coração, Cristo é a luz que irradia nossas piores trevas. Se Ele fez isso para nos salvar, certamente Ele fará isso para nos restaurar novamente. O Evangelho, irmãos, pode realçar o sabor perdido da sua fé. E pode lhe reacender, para que você brilhe a luz de Cristo novamente. Para que o seu coração seja aquecido novamente, pela missão de Deus. Para concluir, em que resulta ser sal e luz? Verso 16. Obras que glorificam. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se perguntarmos qual é a primeira pergunta do catecismo maior e breve, todo mundo irá responder: glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Eis aqui, por que Cristo está dizendo que os discípulos são sal e são luz? Por que Ele está dizendo? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as obras de vocês e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É a glória, perceberam isso, irmãos? É a glória de Deus que deve estar em evidência, não a nossa. É o nome de Deus que deve estar em destaque e não o meu como pregador. Não o seu como administrador, seja lá o que você faça da vida. Mas o nome que deve estar estampado é o de Cristo Jesus. E todas as nossas boas obras revertem em glória a Deus, o nosso Pai. Deus exige de todos nós uma mudança radical e nada menos que isso. Ou você é sal da terra, ou está sendo inútil nesse reino para o qual foi chamado. Ou você é luz do mundo, ou você não faz diferença alguma entre aqueles que estão nas trevas. É simples. É 1 mais 1, 2. É prático. Desde a criação, irmãos, Deus chamou a humanidade para preservar e iluminar a terra, refletindo a sua glória. Vocês lembram disso, do mandato cultural? Deus chama o homem para isso, para preservar e iluminar a terra, refletindo a sua glória. O pecado, então, irmãos, trouxe corrupção e escuridão, mas Cristo veio como o verdadeiro sal e luz do mundo. Cristo veio preservando a verdade e dissipando as trevas. Em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, que nós lemos, Ele nos chama a continuar essa missão. Como sal, devemos impedir a degradação moral e espiritual. Como luz, devemos iluminar o mundo perdido, apontando para a redenção. Nossa fidelidade a esse chamado, o propósito original da criação e glorificação de Deus, que já foi iniciado por Cristo na nova criação. Nós somos chamados e vistos como agentes de transformação, e as nossas ações são restauradas por meio de Cristo, diferente da queda. É um retorno ao Éden. A nova criação em Cristo nos convida a um retorno ao Éden, reconciliação com Deus Pai e benefícios da salvação. Somos chamados novamente para preservar e iluminar o mundo, refletindo a glória de Deus. No seu último show, JP disse que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Ele fez um grande relato, disse que foi famoso, o seu nome foi grande, teve muito dinheiro, mas ele disse que apesar de tudo que teve e conquistou, o vazio do seu coração sempre esteve lá. Isso nunca foi preenchido. Terminando esse show, ele levanta uma placa para o alto e nela está escrito o seguinte:
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No final, o que nos resta é Cristo. E o que Ele espera de nós é que o representemos bem, sendo sal da terra e luz do mundo. Tire Cristo e não sobra nada. Por isso, nessa noite, saia do saleiro e resplandeça a luz de Cristo Jesus. Feche os olhos e ore ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.